O qual é assustador, olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Oh, isto é algo que está para acontecer, amigo. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Atos capítulo 3, versículo 16. Pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Criador, estamos pedindo ao Senhor, mais uma vez, que ao distribuir este alimento, que cada um possa comer e se fartar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A fé que nos arrebata. Pedro fez saber nos seus dias que o que tinha curado aquele rapaz, feito ele andar, não era a fé dele, mas era a fé por ele. Era uma fé que eles tinham recebido de Cristo. Era a fé de Cristo, que tinha dado a libertação para aquele moço, e ele agora não era coxo mais, estava andando. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este. A fé que é por ele, Cristo, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Bom, irmãos, vamos começar aqui, né? Precisa-se de uma fé maior que esta? Por que não admirar uma fé desta? Que o que Pedro dizia acontecia. O paralítico andava, o coxo recebia libertação total. Precisa de uma fé maior que esta? Olha, vou posicionar um pouquinho. O que está me vindo é exatamente estas coisas.
Não se despreza esta fé. Você deve ter esta fé, a fé de Jesus Cristo. Mas por que falar de outra fé? Porque o próprio Jesus Cristo, sendo Filho do Homem, no capítulo 18 de São Lucas, no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Dois tempos distintos nós temos que ver: o tempo do Filho do Homem, Jesus Cristo, e o tempo do Filho do Homem, Jesus Cristo, em William Branham. São dois tempos. E quem fala disso é o próprio Jesus. A fé de Jesus Cristo, que dá cura, que dá salvação, que liberta, que te abençoa, que te dá prosperidade. É uma fé que você não pode deixar dela. Mas o importante é saber o que resulta essa fé e para que depois nós precisarmos de outra fé. Enquanto eu converso com vocês que já conhecem, sabem o que é. Mas tem gente que não conhece, fala, que fé, onde esse homem quer chegar? Para que outra fé? Sendo que esta fé já cura enfermos, expulsa demônios. E depois Jesus fala, mas quando vier o Filho do Homem, porventura, quando ele vier, achará fé na terra. O profeta veio e pregou, ele não encontrou fé, ele teve que fazer o povo crer. O que o anjo falou para ele? Se você conseguir fazer as pessoas crer, quer dizer, se você conseguir fazer as pessoas ter fé, porque elas não têm. Se você conseguir fazer as pessoas crer em ti, em você, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. Agora vocês veem que o Filho do Homem não achou fé na terra. Ele veio em William Branham e não achou fé na terra, porque o próprio anjo falou para ele que ele tinha que fazer o povo crer nele. Se ele tivesse encontrado fé na terra, a hora que ele chegasse, o povo ia dizer, é ele, eu creio nele. Não. Ele teve que fazer curas, ele teve que ressuscitar mortos, ele teve que fazer tantas obras para que as pessoas pudessem ter fé de que ele era um profeta de Deus. Ele falava, você crê que eu sou seu profeta? Ao mesmo tempo, um profeta é um pregador. Quer dizer, ou a pessoa tinha fé, alcançava fé, porque verdadeiramente ali eles estavam diante de um profeta, ou se as pessoas quisessem ignorar, dizer, não, mas se é um pregador, o meu pregador lá, eu escuto ele pregar, então eu alcanço fé suficiente. Mas o importante é, irmãos, que tem coisa que se precisa de fé. Tem demônios que não saem só com fé. Jesus falou, esta casta não se expulsa senão com jejum e oração. Além da fé, você tem que estar em jejum e oração para expulsar certa casta. Isso é, certos demônios que atacam as pessoas, que não é qualquer fé que você chega ali e tenta expulsar aqueles demônios. Você tenta fazer um trabalho para Deus, e esse trabalho está fora da vontade de Deus. Não adianta, você tem que buscar a fé que Deus exige naquele dia para realizar a sua obra. Em cada tempo teve uma fé, e esta fé é de Deus. Em cada tempo Deus derramou uma porção de fé, e esta fé serve para fazer certas coisas. Diz, mas não pode fazer tudo? Bom, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não, porque tem coisas que teríamos que saber no último dia para poder alcançar uma fé especial.
E é tão bom você saber que aquilo que você alcança através da pregação de Pedro é uma fé que abre o céu para você. Você é abençoado com esta fé que Pedro pregou. Você é curado, você é ressuscitado com esta fé. É importante isso, mas nós estamos precisando de uma fé superior. Não estamos falando agora de uma fé que você usa para ficar aqui, mas estamos falando de uma fé que se precisa para sair daqui. Certo? Precisa-se de uma fé para sair daqui. E uma fé para ficar aqui, você pode orar pelos enfermos, você pode pedir a Deus, receber cura, receber bênçãos naturais, você pode receber muitas bênçãos até espirituais. Você pode receber bênçãos espirituais concernente à sua vida eterna, à sua salvação. É tão bom. Você recebe, tudo está em torno do nome Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo. Amém? Eu quero andar mais um pouquinho aqui dentro da própria Bíblia para conseguir mostrar para vocês por que fé. E por que uma outra fé? Você já tem fé? Fé de cura? Fé de salvação? Por que outra? Jesus diz em São Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O irmão peca, repreende ele e perdoa-lhe. Certo? Perdoa. Se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e se 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Cada vez que ele fale, 7 vezes no dia, você vem e ele arrepende. Porque se não arrepende, não adianta você. Aí eu vou te perdoar. Mas ele não arrependeu. Primeiro tem que dizer, eu estou arrependido do que eu fiz. Então ele pode ser perdoado. Se não sente arrependido, é porque não sente que pecou. Não sente que fez coisa errada. Mas se sente que fez a coisa errada, então você encontra com a irmã, com o irmão, perdoa, sim. Você já pensou bem, 7 vezes uma pessoa chegar para você no dia, 7 vezes no dia, e você perdoar aquela pessoa, porque ela também teve condições de arrepender 7 vezes no dia, 7 pecados cometidos. Isso é o que a Bíblia diz. Os discípulos, quando escutaram isso, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é fácil tolerar um irmão que peca e arrepende, e eu perdoo e peca outra vez. Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu acho que cada um de nós precisamos disso. Deus, acrescenta-nos a fé. E estou te dizendo de uma fé, não estou falando da fé de rapto ainda. Estou falando de uma fé que você fica na terra. De uma fé que você trabalha, de uma fé que você cura enfermos, de uma fé que você expulsa demônios, de uma fé que você vai na igreja, de uma fé que você serve a Deus aqui, de uma fé que você é salvo. Eu estou chegando lá. Esta é a fé. Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e plante-te no mar, e ela vos obedeceria. Isto é, se tivesseis fé. É a questão de faltar fé do tamanho de um grão de mostarda. Tem gente que diz, olha, eu tenho a fé do tamanho do mundo. Não, Jesus não falou. Jesus falou do tamanho de um grão de mostarda. É bem pequenininho. É uma fé firme, arraigada, bem pequena, aquela fé, mas que não se brida. Ela não mistura com nada, ela é uma fé distinta. Ela crê de verdade.
Aí você pode dizer ao monte, você pode dizer à amoreira, você pode tirá-la daqui e transportá-la ou transplantá-la. Isto é o que o Senhor disse que pode ser feito. Podemos aplicar no espiritual, mas o Senhor Jesus estava falando de algo que o ser humano tem que chegar ao ponto de ter condições de fazer. E esta é uma fé ainda aqui da terra. É uma fé de cura, é uma fé de justificação, de santificação, é uma fé de batismo com o Espírito Santo. Não estou falando ainda da fé de rapto. Para distinguir bem, para você ver que todas esta classe de fé que Jesus fala, que Pedro usou na porta do templo, chamada Formosa, são tremendas fé que a gente pode usar. E ainda está faltando alguma coisa. Porventura, o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra. Precisava ter uma fé que cresce naquela manifestação. Porque tinha fé na terra, mas não a fé para crer no que Deus estava manifestando no momento. Eles tinham fé na terra para crer no que Moisés tinha dito, para crer na lei, ainda que eles não cumpriram a lei completamente, mas eles tinham fé para crer na lei. E agora eles precisavam de uma fé superior. Porém, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Você é um pedaço de terra. O Filho do Homem encontrou fé em você. Ele teve que gerar esta fé. Existe uma fé dentro de nós que ela é gerada distinta daquela fé que o Calvário gerou em nós. O Calvário nos gerou uma fé de cura. E se o Calvário não gerou em nós uma fé de cura, nunca vamos ser curados. Nós dependemos desta fé para ser curados. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, tanto da coisa natural como da espiritual. É impossível agradar a Deus você não ter a fé que Deus exige no dia que Ele manifesta. Então Deus manifestou no Calvário, a fé que Ele exigiu foi crer que Deus veio e morreu. A fé que Ele exigiu no Pentecoste foi que o povo tinha que crer de que Deus tinha se derramado, aquele mesmo Deus que veio e morreu, agora tinha se derramado na igreja. Precisava de uma fé. E Pedro tinha essa fé. Foi a fé que nós recebemos dele. Foi por meio dele, por meio da fé dele. Não é a nossa, não. O que é que vocês querem ajoelhar diante de nós? Não foi nós que fizemos, foi a fé dele. Foi por meio dele que este homem está andando como vocês já conheciam este homem, e vocês estão vendo este homem andar. Não é a nossa fé, é a fé dele. Isto aqui já é uma tamanha fé. Se você não tiver, você perde a cura. Você perde a cura do coxo. Você perde a cura do paralítico. Você perde a cura do cego. Você perde a cura de qualquer órgão do seu corpo. Você necessita desta fé que te cura. E esta fé que te cura emana do Calvário. Se você precisa, ela veio do Calvário para poder emanar bênção para a sua vida do Calvário até há pouco tempo atrás. Mas cadê a fé? Foi preciso, o Filho do Homem, quando veio em William Branham, ele precisou dar fé ao povo. E Deus mandou eu fazer isso com vocês. Aí ele falava o nome das pessoas. Aí ele tinha um sinal na mão, para que vocês pudessem ter fé, para que vocês pudessem crer, porque o Filho do Homem não encontrou fé na terra. Precisou fazer sinais, curas e sinais nas mãos e mostrar para eles: o seu nome é tal. Daqui a pouco aquilo dava fé na pessoa e a pessoa era curada. Então aí o Filho do Homem não achou fé na terra. Na vinda do Filho do Homem, ele então gerou uma fé
no povo que pôde olhar nele e crer na sua manifestação. Ele não encontrou fé na terra. É uma pergunta, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não achou. Então aqui nós temos esse tipo de fé, e eu quero caminhar com vocês mais um pouquinho, dentro da Bíblia, para depois, dentro dos meus últimos minutos aqui, de 15 a 20 minutos, eu poder expor essa parte da fé que não é para a terra, uma fé que é para te trasladar, uma fé que é para te tirar daqui. Amém? Glória a Deus. Você vê Romanos capítulo 5, verso 1. Isto também é muito importante para cada um de nós. A Bíblia, o que você encontra é bênção na fé, tudo através da fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter paz com Deus? Então seja justificado. O que é ser justificado? O profeta diz: é Deus te declarar como você nunca pecou. Isso é justificar. Deus te justifica, sim. Você pecou? Sim. Mas está arrependido, chega diante dele, vem ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, então ele te perdoa. Quando você arrepende, ele te perdoa e te justifica. Isto é, ele te declara justo, como se você nunca houvesse cometido aqueles pecados. Você já fumou, já bebeu, talvez já matou, já roubou, já adulterou, já fez tanta coisa, já traiu marido, traiu mulher, já fez tanta coisa errada na vida. Aí chega um dia, alguém diz assim: mas espera lá, o indivíduo agora chega na última hora, ele pega, arrepende, então ele é salvo? Ele é salvo. Se ele arrependeu, ele é salvo. Aí o outro diz: bom, então eu vou fazer isso também. E você faz, começa a fazer, dentro de uma semana morre, não deu tempo nem de arrepender. É muito diferente daquilo que as pessoas fazem, e elas têm uma experiência árdua de erro na vida durante longos anos, e depois escuta a verdade. Agora, um crente que já escuta a verdade por longos anos e depois para um pouquinho para fazer o que é errado, para ver se algo vai suceder, se ele vai ter tempo depois de voltar a arrepender. Aí não, aí o juízo cai. Aí o juízo desce. Porque o ímpio, diz Ezequiel: se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e ele se arrepender de seus maus caminhos e consertar a sua vida, então ele não morrerá. Mas se eu disser, não morrerás, e ao justo, o justo, bem, então eu não vou morrer, eu mesmo não vou ter problema, porque eu sou um justo. Aí você vai à prática da injustiça. Aí ele vem e vai te cobrar isso daí. Quer dizer, o ímpio se arrepende, entra aquele que andou justo um tempo, depois viveu na injustiça mais um pouco de tempo e se perde. Por quê? Isso é Bíblia. A gente tem que entender o que Deus está fazendo no dia, crer, aceitar aquilo que Deus está fazendo e não brincar com o que Deus está fazendo, saber que isso é verdade. O que eu estou pregando para você, isso daqui está levando talvez 8, 9 anos para eu ter uma mensagem como esta. Eu não poderia pregar esta mensagem em 2000, eu não a tinha. Eu não poderia pregar essa mensagem a semana passada, eu não a tinha. Entende? Então agora, quando você descobre aquele tipo de fé, mas que fé tremenda é essa daqui? E eu fui justificado pela fé, Deus me declarou justo, eu tenho paz com Deus. Por isso as pessoas não estão preocupadas em arrebatamento, elas estão preocupadas em eu sou justificada, eu tenho paz com Deus, então não tenho que me preocupar com mais nada. E aí elas perdem o que Deus está fazendo naquele dia, a manifestação que Deus está tendo na terra. Aquelas pessoas passam por cima e perdem aquilo, porque elas já sentem paz com Deus, elas já foram justificadas. E é Bíblia, é uma fé que elas têm. Olha, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, mas através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Você ter paz com Deus, você ser justificado por Deus, é uma coisa. Agora, estar preparado para sair da terra é outra. Todos os mistérios, irmãos, que estava para preparar o povo para sair da terra, para o arrebatamento, estava na Bíblia sem escrever, na expressão bíblica. Sem escrever, não escreva. Estava na Bíblia sem escrever. Porque não pode aumentar nem diminuir, então estava lá na Bíblia, mas sem escrever. Estava como? Por isso o profeta diz, você não pode apenas ler a linha, você tem que ler as entrelinhas e saber o que Deus está falando nas entrelinhas. Se você tem a eleição de Deus, você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus está na linha, mas tem uma coisinha que ficou na entrelinha, e você descobre o que aquela voz quer dizer, o que Deus quer falar com você na entrelinha. Amém? Alguém diz, bom, sempre vocês querem trazer coisa nova. Não, a mensagem é nova depois que os selos foram abertos, a Bíblia se tornou nova. Eu posso pregar tudo na Bíblia aqui hoje, sem ler os parágrafos. Eu posso pregar na Bíblia, só vou ler os parágrafos, porque as pessoas precisam saber que Brana falou sobre isso. Mas aqui, eu estou tomando Bíblia para te mostrar que não precisa de uma fé melhor que essa. Por isso que as pessoas não querem rapto, as pessoas não querem trovões, as pessoas não querem novo nome, porque o novo nome, o rapto, a terceira puxada, não está sendo justificado pela fé. Tendo paz com Deus, você não tem novo nome, você não tem terceira etapa, você não tem 7 trovões, você não tem rapto. Oh, mas eu tenho paz com Deus. Paz com Deus você pode ter, você é salvo, se você não blasfemar da manifestação de Deus no dia. Porque se você fala contra o que Deus está fazendo no dia, nem paz com Deus você tem, você está enganado, enganado. E tem gente que está enganado por isso, eles falam contra o que Deus veio fazer. O que veio fazer o 7º anjo? Veio revelar 7 trovões, está escrito em Apocalipse 10. Agora eu vou pregar para vocês, o 7º anjo ele veio e foi embora, não deu tempo dele revelar, ele morreu de acidente, não deu tempo. Então ele vai ter que voltar outra vez. Não tem Bíblia para isso. Está errado. Então o que tem que pregar? Pregar a Bíblia do jeito que ela é. O 7º anjo veio e revelou. Não tem outro 7º anjo. Não existe um 7º anjo para 7 eras e um 7º anjo para falar Apocalipse 10. Não existe. Tem uma ideologia por aí de que existe. Brana foi o profeta das eras da igreja e que logo veio um profeta de pedra de coroa. Brana, no que eu leio nas mensagens de Brana, a mensagem de pedra de coroa foi a dele. Ele diz, estamos na pedra de coroa. O único lugar provido por Deus para adoração, 202 na primeira tradução de Goiânia. Por que não ver isso? Aí eles querem colocar um outro naquele lugar, porque eles não conseguem ver o que a fé trouxe para nós, através do ministério do 7º anjo, que esse ministério do 7º anjo, arrepia o quanto você quiser, excedeu o Calvário. O ministério do 7º anjo era obras maiores, São João 14:12. Isto é que Apocalipse 10, de 1 a 7 é. E por isso você acha estranho, porque nós prosseguimos com o ministério de 1 a 7, de 8 a 11. E Apocalipse 10, de 8 a 11. Nós estamos prosseguindo com esse ministério porque o 7º selo não terminou com William Branham, começou, mas ele vai terminar quando nós sairmos da terra. É o que diz a festa das trombetas, 232. Então, o que precisa é a gente tomar a mensagem e a Bíblia. Falando só de Bíblia, só nesse ponto aqui, você quer ver? Isso aqui é tão bom, irmãos, que as pessoas não sentem vontade de alcançar uma fé para rapto. Eles querem continuar com a fé que fica na terra, com a fé que traz paz entre eles e Deus, aqui na terra, mas não te leva no rapto. Você está na terra, isso serviu ao seu tempo durante 7 eras da igreja, mas quando os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, uma nova fé gerou, porque Deus derramou uma nova fé para uma nova geração, para uma geração eleita. Ele derramou uma nova fé. E muda a Bíblia? Não. É a Bíblia sendo revelada. Eles pensaram que Jesus mudou a lei. Não. A lei estava sendo ampliada.
Agora, nós não viemos mudar a graça. A graça também veio ser revelada. Ó, cantamos: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. É bom isso daí. A graça de Deus foi revelada ali. Agora ela foi ampliada. Não se deixou a graça. Não se anula a graça. Amplia-se a graça, não se anula a lei, diz William Branham. Amplia a lei, não matarás. Eu, porém, vos digo, só de você odiar o seu irmão, você já o matou. Então, a graça ampliou a lei. Na graça, a lei dizia, olha, não adulterarás. A graça chegou e ampliou a lei. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, já no coração adulterou com ela. Então, a graça ampliou a lei. O que temos aqui da revelação dos trovões, simplesmente ampliou a graça. As pessoas não conseguem ver, mas ampliou, nós não precisamos mais. Bom, eu vou te mostrar que tudo isso daqui você tem, e com isso que você tem da graça, como o povo tinha da lei, se perdeu quando Jesus veio, e como o povo teve da graça, se perde quando Branham veio. Certo? São gente boa, boa demais, tão boa que se perde. É porque elas são boas. Uma pessoa boa, ela permanece naquela fé. Ela não muda de fé. E o fariseu bom diz, eu não vou mudar de fé. Eu vou largar de ter fé em Moisés para ter fé no Nazareno? Não, mas de jeito nenhum. Pode ir embora, pode ir embora. Se vocês quiserem matar ele, pode matar. Mas eu não creio nele, não. Era assim. Eles vão largar de Jesus Cristo para crer em Branham? Não, mas não tem que largar de Jesus Cristo, simplesmente ampliou. Deus ampliou a sua tenda. Deus ampliou a sua tenda, Deus ampliou o seu corpo, Deus operou num corpo, lá no leste. Ele diz, mas só que eu tenho que operar num corpo no oeste. Simplesmente ampliou. As obras que eu fiz aqui em Jesus, no Filho, eu faço em Branham. Maiores obras ainda. São João 14:12. Não apenas falando aquilo ali como se fosse nós, e muita gente se põe assim. E até o irmão Branham tinha vezes este versículo apontando para a igreja, maiores obras farão. Mas quando veio a revelação, ele viu que São João 14:12 não era para um grupo de homens, é para um homem. Era Deus atuando numa pessoa, era Deus operando num corpo, produzindo uma fé especial que não é da terra. Esta fé que eu estou te pregando agora, você pode rejeitar, porque você é da terra, não tem como aceitá-la. Esta fé não é da terra. Eu estou te pregando uma fé que ela é do céu. Estou te pregando uma fé agora que ela é para te arrebatar. Esta fé. Diz, mas eu fico com a fé em Jesus Cristo. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Isso daqui é tão bom que o tempo, muitas vezes, acaba sendo nosso inimigo, né? Mas deixa eu ver aqui, Gálatas. Hoje me deu para falar sobre essas coisas, eu tenho... Gálatas, capítulo 2, aqui, muito conhecido. Você quer coisa melhor do que essa aqui? Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E se eu pudesse colocar aqui para vocês os trovões aqui agora, eu te diria que mesmo você sendo justificado por Cristo, nenhuma carne poderia ser raptada sem a fé dos trovões. Isso é o que está na Bíblia, isso é o que diz Apocalipse 10, isso é o que disse William Branham. E eu creio nisso. Já estou misturando a coisa aqui, já estou chegando lá, né? Então você vê, olha, Gálatas 2:20. Você está vendo, tudo essa é a fé de Jesus Cristo. Outra coisa tão tremenda, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo.
Isto é aqui na terra. O que Cristo foi, você tem que ser. Se Cristo tem que ser. Se Cristo foi morto, você também tem que ser. Se Cristo foi crucificado, você também tem que ser. Eu também tenho que ser. Ele diz que é aprendei de mim. Tudo nós temos que aprender. Se ele apanhou, nós temos que aprender a apanhar também. Certo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha como eu vivo agora. Agora eu não vivo mais na minha fé, mas a fé do Filho de Deus. Paulo falando, é a fé que você tem que viver aqui na terra. Eu estou te falando de uma fé que te arrebatará. Esta é diferente. Você tem que ter esta para viver na terra, Cristo, morrer com Ele, ser crucificado com Ele, mas você precisa de uma fé superior que te arrebata. E esta não é você dizer agora, eu já estou crucificado com Cristo, aleluia, já não mais vivo eu, é Cristo quem vive em mim, e a vida que vivo agora, vivendo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele está vivendo uma boa vida, a vida na carne, mas com a fé do Filho de Deus. Com tudo isso, Paulo no seu dia não podia ser raptado. Irmão Branham veio e disse que Hebreus 11:40, eles não podiam ser raptados sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados sem nós, porque eles não tinham a mensagem de fé para rapto. Contudo, Paulo pregou a mensagem de fé para o rapto no seu dia. Ele pregou aquela mensagem dizendo, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Paulo já tinha que pregar no seu dia aquela mensagem, porque ele sabia que viria mais à frente uma fé especial para poder te arrebatar. Tem gente que tem fé para uma coisa, mas não tem fé para outra. Elas têm fé para uma cura, mas não têm fé para crer na promessa de hoje. Você pode ver todo esse curandeiro que existe hoje, mesmo no nome do Senhor Jesus Cristo, eles têm fé para curar os enfermos. Você não pode dizer que aquilo é do diabo, senão você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Você não pode dizer que aquilo é do diabo. Você tem que ver que é a fé que está fazendo aquilo. É a fé que faz as coisas na parte natural, que está dando bênçãos naturais para o povo. Mas eles não conseguem uma fé que possa crer nem no batismo em nome de Jesus Cristo. E se cresce no batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Pedro pregou no dia de Pentecostes, eles ainda ficariam em dívida de crer no profeta de Deus, hoje que Deus mandou. E se eles dissessem hoje, eu creio em Brana, mas não creio no que Osmar prega, eles estariam perdidos também, porque hoje não é nós quem pregamos, a mensagem é de William Branham, que Deus disse para ele pregar, e depois Deus mesmo disse, olha, aquele que comeu o livrinho vai e diga isso, profetiza isso outra vez. Se da primeira vez eles rejeitaram, rejeitarão da segunda também. Não pense porque rejeitaram a mensagem William Branham que vão aceitar quando nós, a esposa de Cristo, está pregando agora. Não, eles não vão aceitar, mas que eles têm que saber que esta é uma fé distinta, eles têm que saber. Estou chegando lá, estou chegando para te mostrar que esta fé que você tem não vai no arrebatamento. Você já sabe disso. Oh, eu tenho fé que cura. Oh, orou para mim, graças a Deus. Sumiu minhas dores, minha coluna sarou, aleluia, graças a Deus, meu coração está trabalhando direitinho, aleluia. Isto é uma fé, não de rapto, não de arrebatamento, certo? E eu estou pregando para você hoje uma fé que te arrebata, não apenas que te cura, mas você não pode pegar a fé que te arrebata e desprezar a fé que te cura. Era isso que Jesus veio ensinar para eles. Eles não poderiam tomar a graça e rejeitar a lei. Mas eles não poderiam ficar com a lei e rejeitar a graça que era a manifestação de Deus naquele dia.
Então Paulo veio e mostrou para nós que todas as coisas que foram feitas no Velho Testamento nos foram feitas como sombra, indicando para frente aquilo que ia acontecer ainda, o que viria. E agora você já tem aquilo que é perfeito. Você sabe o versículo, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Partes são línguas, são profecias. Partes são primeira e segunda etapa. Quando vier o que é perfeito é Cristo que vem nas nuvens. É Cristo que vem numa nuvem de 7 anjos sobre o monte pôr do sol. Aquilo ali é o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, não é no rapto, não. Quando vier o que é perfeito, ele veio mostrar para nós que ele é o perfeito, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, que intercedeu e apareceu. Agora diz, eu sou aquele que fiz e vou fazer outro trabalho agora. Agora estou descendo entre os gentios para revelar a palavra que ficou oculta por estes 2 milênios. Estou aqui entre vós. Eles não puderam ver isso. Agora, Gálatas e Efésios. Você quer uma melhor do que essa daqui? Por isso que as pessoas, elas não mudam de fé mesmo. Deus dá uma fé maior, Deus dá graça no lugar da lei. Eles dizem, não, eu quero lei. Deus dá a revelação no período que a graça terminou e diz, não, eu quero graça. A revelação é superior, porque a revelação traz lei, traz graça e traz revelação. A revelação não pode vir sozinha. A revelação tem que ter onde pisar. E ela tem um fundamento. O Velho Testamento, ela tem um fundamento. Os apóstolos, os profetas. Sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina, então vem a revelação, onde você edifica a sua casa. Ela não ruirá, porque ela tem fundamento. Mas você tem que saber que o fundamento, você tem uma explicação para ele, o que foi a lei. Se não tivesse lei, eu não saberia que cobiçar as coisas dos outros, não só mulher, porque pensa que a sua mulher é carro. A Bíblia diz jumento, casa. Que tem gente que não cobiça a mulher dos outros, mas cobiça a casa dos outros. Vê um carro novo, eu que tinha que ter um carro daquilo. Você tinha que ter uma carroça, rapaz. Você tinha que andar a pé mesmo, sabe? Não é pensar que é você que deveria ter. Não. É esse que está o erro. Cobiçais e nada tendes. Sois cobiçosos e invejosos e nada possuís, nada recebeis. Isto é Paulo falando, é Tiago falando, e as pessoas não percebem. Agora, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, a pessoa tem um dom de Deus, fé. Vai em 1 Coríntios 12, você encontra fé, é um dom de Deus. A pessoa tem um dom de Deus, ela tem um dom de Deus que pela fé ela é salva. Não diz que ela é raptada, aquela fé não pode te raptar, aquela fé não vai te tirar da terra. Ela já está dizendo para que ela foi dada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Deus derramou esse dom na igreja em 1 Coríntios 12. Aproveita, tem esse dom para a sua salvação. Eu estou te falando agora a fé que te arrebata. Esta fé não te arrebata. A fé que te salva não te arrebata. É pesado. Parece que eu tenho que deixar para falar depois o que me vem. Mas a fé que te salva, a fé que te cura, não te arrebata. Vamos agora. Vamos lá? Vamos. Eu estou com uma mensagem aqui, eu pedi para os irmãos marcar ali para mim, mas eu estou com uma mensagem aqui. É no parágrafo 35 do primeiro selo, tradução de Goiânia, e na nossa nova tradução agora do selo é o 73, 74, 75. Mas o parágrafo 35, que é muito bom, é uma parte do parágrafo, só para vocês notarem, mais uma vez, irmão, nós estamos passando por aqui, isso daqui dá muita mensagem, esse pedacinho de parágrafo aqui. Escuta. No final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará
todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Então, se tem que ter segredo revelado para a noiva ser raptada, então aquela fé não pode te raptar. Se você já tinha fé de cura, se você já tinha fé que foi justificado e tem paz com Deus, mas ainda não pode ser raptado. Você precisa de uma fé superior, a fé que Deus te deu no dia. E Ele deixou, esta fé estava escondida nos 7 trovões. Ele deixou para revelar nos dias da voz do 7º anjo. E Ele já revelou isso. Agora escuta, logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Agora já estou entrando em fé de rapto. Se você tem fé para a cura, se você foi justificado pela fé, se você foi salvo pela fé, graças a Deus por tudo isso daí. Mas agora estou te pregando uma mensagem que te tira da terra, tira daqui, vai te arrebatar essa mensagem. E você precisa de uma fé, que a salvação, que você teve uma fé pela graça, a salvação você recebeu. Você foi salvo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não tem jeito de ser salvo sem ter fé naquela salvação. E não tem jeito de ser raptado sem ter a fé de rapto. Você precisa da fé de rapto para poder ser raptado. E a fé de cura não pode te raptar. Eu sei que para quem não entende sempre é difícil. Mas o eleito, ele escuta, ele vai entender. Deixa eu te dizer isso daqui, E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Vocês estão me entendendo? William Branham está dizendo, o homem que curou enfermos, o homem que ressuscitou mortos, o homem que criou pela palavra falada. Ele diz, com o que temos agora, esta fé distinta, a fé que te cura, não é a fé que te arrebata, a fé que te salva, não é a fé que te arrebata, a fé que te justifica e te dá paz perante Deus, não é a fé que te arrebata. Ei, glória! Já estou me sentindo religioso. Isso daqui, você diz, vocês querem pregar outra? Não, eu estou pregando para te mostrar. E vocês, branitas, vocês que dizem que creem em Brana, por que não creem nisso daqui? Brana diz que quem tem fé para a cura divina. Eu estou lendo aqui, ele diz, com o que temos não podemos subir. É Brana dizendo, com o que temos. Ele não usou os que não têm nem fé para a cura, nem fé para poder falar a palavra falada e criar esquilo. Entende? Não, ele não usou nem isso. Ele está dizendo que nós não temos, ele colocou ele no meio, não temos para subir. Com o que nós temos, não podemos subir. Com o que nós temos de curar enfermos, de expulsão de demônios, de falar novas línguas, de fazer grandes milagres, não podemos subir. Agora eu tenho que saber onde está esta fé que me faz subir, porque eu sei a fé que me salva está em Jesus Cristo, a fé que me cura está em Jesus Cristo, a fé que me justifica está em Jesus Cristo. Mas eu quero saber onde está a fé que me arrebata. Aonde está? Alguém diz, mas se não está em Jesus, vai estar em quem? Se Jesus não estiver em algum outro lugar, você não vai encontrar fé, porque a fé que Ele deixou para a nossa salvação não é a fé para o rapto. Ele diz que viria nos últimos dias um que faria obras maiores do que Ele fez, porque Ele estaria nesse um. Ele estaria nesse alguém que faria obras maiores do que Ele fez ainda. Oh, meu Deus! Dá um tempinho aqui agora. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Você tem, pastor, fé para a cura de enfermos? E nós fazemos um trabalho de cura divina na nossa igreja. Você precisa de ver, falamos em línguas, curamos enfermos, pulamos e gritamos, aquele barulhão. Ei, glória! E paralítico anda, rapaz. É uma bênção tremenda o que nós temos na nossa igreja. Amém, amém. Louvamos a Deus por isso, mas isso não te arrebata. Você tem que saber, saia da meninice.
Isso não te arrebata, eu tenho isso também, mas isso não me arrebata. Eu quero fé nos trovões, eu quero uma fé que me arrebata. Onde ela está, Brana? Onde está a fé que me arrebata? Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para preparar-nos, porque como estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Ele está dizendo, a fé que você tem para a cura divina não pode te raptar. E a fé para a cura divina era a que Pedro teve, a fé de Jesus Cristo. Não é fé nossa não, é a fé de Jesus Cristo, que deu saúde para esse homem, que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo o que aconteceu e vendo também. Só que tem uma coisa, esta fé não dá arrebatamento. Você não pode subir. Algo que tem que vir para preparar-nos, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, Deus permitindo, onde está isso escrito. Vamos ver agora onde está escrito? Ele falou, vamos ver mais à frente onde é que está escrito isso. 132 do primeiro selo. Aleluia. É simples, é os mesmos parágrafos e uma mensagem. Vocês vê? O mesmo parágrafo. E agora, Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, ele está dizendo, agora ele não pode ser Redentor, porque ele já foi o Redentor. Agora ele está fazendo o reclame da redenção, porque ele já foi o Redentor quando ele esteve sobre a terra. Ele chamou Jesus, porém quando ele conquistou o inferno, a morte, quando ele morreu, desceu à tumba e ele conquistou o inferno, conquistou a morte e venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Ô crentes da mensagem, pastores que diz que Jesus chama Jesus, Brana diz que ele tem um novo nome desde quando ele subiu. Eu não quero te desafiar, mas em nome de Jesus Cristo, a mensagem do profeta te desafia a crer naquilo que é verdade. Olha o que ele está dizendo, Jesus venceu, ele venceu a morte, ele se ascendeu, ele subiu e recebeu um novo nome. Só que aquele novo nome não foi escrito a hora que ele subiu, não pode ser escrito, fica aí como um segredo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Quando eu descer, eu manifesto nesse nome, eu vou mostrar para vocês esse nome. Mas primeiro, deixa eu fazer o trabalho da redenção, deixa eu subir. Ele subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebe nada. Isso quer dizer, não recebe revelação, porque receber cura eles recebem. Você não pode negar que a primeira e segunda etapa está recebendo curas, está recebendo prosperidade material. Eles estão recebendo, as igrejas estão ricas, os pastores estão ricos, estão recebendo prosperidade material. Mas eles não recebem nada, quer dizer, não recebe o novo nome, não recebe a revelação dos trovões dentro dos 7 selos, não recebe a terceira puxada. Por isso que eles não recebem nada. O que eles têm, pular e gritar, não vai no arrebatamento. E a igreja está tudo rejubilando. Ei, glória, olha o que nós temos, rapaz. Eu estive numa reunião dessas, que o pastor sentado ao meu lado, ele já morreu. Coitado. Chegou a hora, né? Quando chega a hora, a gente vai mesmo, não adianta. Mas ele estava ao meu lado e disse, irmão, olha, isso veio para ficar. E o povo estava assim, gritando. E ele disse, viu, irmão, isso veio para ficar. Eu pensei, misericórdia. Eu estou saindo, então, se esse negócio veio para ficar, eu estou saindo daí, porque Deus tem outra coisa que eles gritam, pulam e não recebem nada, não recebem a revelação, não sabem dos 7 trovões, não sabem que a era terminou, eles não sabem nada, que o Cordeiro saiu do trono, que Jesus Cristo já estou saindo. Naqueles dias eu nem sabia tudo que eu sei hoje. E já saí sem saber. Eu fui como Abraão, eu não sabia tudo, eu não tinha visto a promessa total não, mas eu saí da minha terra, saí da minha parentela, saí da casa de meus pais.
E é por isso que eu recebi um novo nome. É por isso que Elohim veio debaixo do meu telhado. É por isso que Elohim veio na minha casa, veio na minha cidade. É por isso que Elohim veio debaixo do pé de carvalho, onde tem fé de trovões, fé de novo nome. Ei, glória! Aleluia! É isso que o povo precisa. Eles precisam de algo diferente. Eles pulam, gritam e não recebem nada. Agora você quer ver? Será revelado nos trovões, ele diz aqui, ó. O que é, irmão Brana? Ele diz, ó, por essa razão que grita e faz tanto ruído e não recebe nada. Será revelado nos trovões, o novo nome. Revelado nos trovões, vamos ver onde é que está esses trovões também, irmão Brana? Não sei. Onde estão esses trovões? Pergunta e resposta número 4. Parágrafo 78, pergunta 21ª E. A pergunta é esta: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Termina a pergunta. Aí vem a resposta. Não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Aonde está o novo nome? Está ali, nos 7 selos. Bom, para começar, quem é que revelou os selos? Foi o novo nome. Foi o novo nome que revelou os selos. Não foi Jesus que revelou os selos, foi o novo nome. Não me diga, Jesus revelou os selos, foi um novo nome, estava escrito ali, estava escondido nos 7 trovões, os 7 trovões revelados nos 7 selos. Então Jesus Cristo embrana, Jesus Cristo no novo nome. Jesus diz, é meu novo nome. Quando você rejeita o HM, sendo o novo nome de Jesus Cristo, você está rejeitando Jesus Cristo. É Jesus que diz, é meu novo nome, ao que vencer, darei conhecer o meu novo nome. O vencedor foi Brana, Deus pôs o novo nome nele. O que venceu foi Brana. Você tem que saber disso. Quem venceu foi Brana, foi onde recebeu o novo nome. Sabe onde era o trono? Ao que vencer, daria a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu sentei com meu Pai no seu trono. Jesus estava sentado em Brana e eu estou assentado no trono com Jesus em Brana. Assentado em meu trono, o trono de Jesus na terra chamava Brana. E eu estou assentado porque eu sou também um vencedor. Eu recebi o HM, eu estou assentado com ele no seu trono, não no trono do Pai. Não, eu estou assentado no trono de Cristo. No trono do Pai já passou. Agora o trono de Cristo é o trono de vencedor. Eu estou assentado e o trono dele era o que venceu. Ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Brana é o meu trono na terra. É através dele que eu falo. É através dele que vocês me escutam. É através dele que eu distribuo minha mensagem. Aleluia. O desvelar de Deus, deixa eu terminar aqui que o meu tempo já está esgotando. 277, o desvelar de Deus. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Daqui em 1964, 14 de junho de 1964, as pessoas ainda podiam perguntar, para o irmão Branham, não será isso daí uma revelação para ser dada a algum homem? Ele disse, eu disse, não senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Se você diz que José vai revelar 7 trovões, ele vai tirar ou vai acrescentar. Se você diz que William Soto vai revelar 7 trovões, ele vai tirar e vai acrescentar. Não, ele diz aqui, não senhor, isso seria acrescentar algo ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. Aonde, Brana? Aonde? Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Está tudo revelado lá, está dentro dos 7 selos. Vocês não viram, eu não posso falar mais nada. Que hora que ele dizia assim, eu me sinto dirigido a não falar mais nada. Porque senão eu ia acabar falando. E Deus disse para mim não falar, então eu me sinto dirigido a não falar mais nada. Agora aqui está tudo claro. Não crê? Quem não é da noiva, da esposa. A esposa já casou, já recebeu o nome do esposo, H-A-M. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor sempre dá para nós.
com uma mensagem simples como esta, mas cortante, revelada, que qualquer eleito geme. E isso é demais. Eu preciso dessa fé que me arrebata. Não a fé que faz eu pular e gritar só e que traz cura divina. Não, isso daí não me leva no arrebatamento. Mas eu preciso de uma fé que me arrebata. E esta é a fé no novo nome, onde Cristo estava revelando os selos em William Branham. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor, as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão. Nenhum mal temerão, como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Os que não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão.